1938, Nicholas Wilton, corretor da Bolsa de Valores britânica, decidiu ir até Tecoslováquia. A pedido de um amigo que trabalhava com refugiados lá, ele viu em primeira mão a difícil situação enfrentada pelas famílias judias que fugiam da perseguição nazista. Com o Reino Unido aceitando refugiados infantis, Wilton montou uma operação para salvar o máximo de crianças possíveis. Ele começou a registrar crianças para transportes, encontrando lares adotivos e levantando fundos para cobrir os custos de viagem. Wilton enfrentou uma burocracia complexa, mas conseguiu organizar 8 trens, conhecidos como Kindertransport, que levaram as crianças de Praga a Londres em trens. 3 de março e agosto de 1939. Wilton manteve sua missão em segredo e após a guerra ele seguiu com sua vida, sem mencionar o que havia feito. Décadas depois, em 1988, sua esposa encontrou um antigo álbum de recortes em seu sótão, contendo listas de nomes das crianças e cartas de pais agradecidos. Ela compartilhou o achado com o historiador, que ajudou a trazer a história ao público. Em 1988, Wilton foi convidado para o programa de TV britânico What's His Life, sem saber que o estúdio estava cheio de pessoas que ele havia salvo. Quando o apresentador perguntou à plateia se alguém devia sua vida a Wilton, dezenas de pessoas se levantaram. Foi um momento profundamente emotivo. E pela primeira vez, Wilton foi publicamente reconhecido por seus atos heróicos. Depois disso, Nicholas Wilton foi honrado com diversas condecorações, incluindo o título de Cavaleiro da Rainha Elizabeth. Segundo, em 2003, ele faleceu em 2015, aos 106 anos, e deixou um legado de coragem e paixão que continua a inspirar gerações. A história dele é um poderoso lembrete de como um indivíduo pode fazer uma diferença no mundo mental. Muitas vezes, sem buscar ou esperar qualquer reconhecimento por suas ações altruístas, o herói que vamos estudar hoje não teve muito tempo de vida. Não tem livros dedicados a contar sua história, nem recebeu títulos honorificados. Mas é quem abre a galeria dos heróis. Fé, em Hebreus 11. Você sabe quem estamos falando? Sim, é Abel. Vamos abrir, igreja, em Hebreus 11, 4. Amém, misericórdia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justos, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Adorar ou não adorar, eis a questão. Mais importante do que quanto se vive é para que se vive.
Não sabemos quantos anos viveu Abel, mas sabemos o que ele escolheu para a sua vida. Ele escolheu confiar e adorar a Deus do jeito que ele pede, valeria a pena. Você tem parentes que moram distantes e vêm te visitar de vez em quando? Se sim, quando eles vêm, você faz para eles comer um prato? Preferido deles ou o seu? Se você respondeu o deles, é porque você deseja agradá-los, não é? Deus também sabe o que gosta, o que agrada e o que agradá-lo. Logicamente, precisamos fazer o que ele gosta e o que ele pede. Quando se quer adorar, expressar apreço, uma das formas é agradar a quem se ama fazendo o que ele gosta e pede. Abel adorava a Deus, pois ele se ama. Pois ele via a justiça e misericórdia da maneira como o Criador tratava uma raça caída e aceitava agradecido a esperança da redenção. No entanto, Caim percebeu que sua mente vagueasse pelo mesmo caminho que levou Lúcifer à queda. Questionar a justiça e autoridades divinas. Os dois compreendiam o sistema de ofertas ordenado por Deus. Os dois irmãos construíram seus altares de votos semelhantes, e cada um trouxe uma oferta. Mas agora levanta-se uma diferença fundamental. Eles foram provados para saber se creriam e obedeceriam às ordens de Deus. Caim se apresentou diante de Deus com ressentimento em seu coração. Sua oferta não expressava nenhuma tristeza pelo pecado, pois seria um reconhecimento de fraqueza da sua parte seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação completamente à explicação de que seria feita por uma salvação, por um Salvador. Prometido irá se apresentar diante dele com os méritos de si mesmo. Então ele decidiu oferecer como sacrifício seus produtos do seu trabalho. Como um favor feito a Deus, Caim obedeceu à construção do altar, obedeceu ao levar o sacrifício, mas prestou apenas uma obediência parcial. Os escolhidos, o principal foi escolhido o cordeiro, que expressaria um reconhecimento da necessidade de um redentor. Ambos os irmãos tiveram a mesma oportunidade. Deus não predestinou um para ser aceito e o outro para ser rejeitado. Mas Abel escolheu confiar no que Deus pediu e obedecer fazendo do jeito que Deus pediu. Caim, entretanto, escolheu desacreditar e desobedecer. Jesus deixou muito claro que aquilo que fazemos mostra aquilo que somos. Vamos abrir na Bíblia Mateus 7:20. Amém? Assim, pois, pelos seus frutos o reconheceis. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Veja como somos conhecidos pelo que fazemos, e o Dudu, o pastor, é a Paula, a
professora de biologia é Eliane. A departamental do Ministério das Crianças e Adolescentes. Tá vendo? Aquilo que fazemos nos identifica, nos concluiu de Abel. Foi um adorador porque escolheu fazer do jeito certo. Caim, por sua vez, quando viu que sua oferta à vida havia sido rejeitada, ficou irado porque Deus não aceitou sua oferta em lugar de sacrifício por ele, ordenado, e também se ofereceu contra seu irmão, que preferiu obedecer a Deus em vez de se unir em rebelião contra ele. Foi assim que se começou a construir a maior tristeza de seus pais. O maior homicídio é de quem? Seu próprio irmão. Mas não foi imediatamente. Deus não desistiu de Caim. Ele Ele se diz três, Deus e Caim. Em Gênesis 4, 6 e 7. Acho que eu tenho uma maneira para ele vir pra cá. Ela tem no socorro. Amém? Amém. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedestes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedereis mal, eis que o pecador jamais jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Encontramos o diabo entre obedecesse às ordens de Deus. Desfrutaria o favor de Deus. Por outro lado, se persistisse na descrença e no pecado, não teria razão para se queixar para ter sido rejeitado pelo Senhor. E foi a segunda opção que ele escolheu. Eva havia nutrido a esperança de que Caim seria o redentor, e na verdade ele se tornou o motivo de suas lágrimas, de redentor para homicida. Que diferença! Ligada a voz que não se cala. Talvez Caim não quisesse matar seu irmão. Quando saíram para caminhar no campo, Abel tentou persuadi-lo, e certamente ele teve um arrobo de raiva. Ele era muito forte e talvez bateu com uma força desproporcional em seu irmão. Foi o famoso sem querer querendo. A razão é a consciência, lhe dizia Abel. Estava certo, mas ele está virado por não ter sido compreendido em sua rebelião. Furioso, ele matou seu próprio irmão. Mas todo martírio que morreu por Jesus morreu como vencedor. E isso Caim nunca poderia tirar de seu irmão. O fato de ter sido um homem de fé, um verdadeiro adorador, e isso
eternidade. Vejam o que diz Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que descem agora, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então ninguém mais muda o seu legado, suas obras o acompanham. E você, já decidiu para o que quer viver? Mais importante do que quanto se vive é para que se vive. E as nossas escolhas determinam o nosso destino. Sempre houve um grande conflito no campo de adoração. E até o tempo do fim sempre haverá. Esse é o grande questão do Apocalipse. Se adorarmos a Deus da forma verdadeira, se não aprendermos a confiar em Deus, é possível adorá-lo do jeito que Ele espera. Jesus disse claramente em João 4:26. Amém? Nem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser adoradores. E não se esqueça que no final adoramos mais a Deus com o que fazemos do que com o que dizemos. Nunca ache que entusiasmos e êxtase são evidências da verdadeira adoração. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. E aí, para que você pedirá? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Agora, olhe para dentro de você. O que tem impedido você de confiar totalmente em Deus e adorá-lo do jeito que Ele merece e deseja?